Salve, salve galera! Você está no canal Duas Saídas e agora com um projeto novo. Novidade por aqui é o basquete brasileiro olímpico, onde eu, Lucas Guanais e Fábio Toledo iremos passar por todas as 15 participações do basquete masculino do Brasil nos Jogos Olímpicos. A equipe verde-amarela conseguiu a classificação para sua 16ª edição em Paris 2024 e até o torneio começar nós vamos repassando desde 1936 em Berlim, na Alemanha, que foi a primeira participação do basquete em uma edição dos Jogos Olímpicos. Fábio, saindo um pouco da nossa rotina. Saída da nossa rotina, Guanais. Um abraço a todos que nos acompanham em mais uma empreitada aqui do Duas Saídas. Tem que aproveitar, né? Aproveitar que o Brasil tá na Olimpíada de novo, nosso time masculino, e vamos contar essa história. Mais do que isso, né? Mostrar a grandeza do basquete brasileiro. É isso, porque muito se fala que o basquete brasileiro tem tradição, tem conquistas, mas há algum tempo não vemos isso. Então vamos relembrar, passar por toda a história, tendo como base os Jogos Olímpicos. E como que vai funcionar? São 15 participações do Brasil nas Olimpíadas, serão 15 episódios, um por dia, partindo de hoje, 12 de julho, até o dia 26 de julho, que é a véspera da estreia brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris contra a França, os donos da casa. Então, essa ordem cronológica traçada aqui pelo Duas Saídas vai fazer com que alguns conceitos, algumas explicações fiquem nos episódios iniciais, principalmente neste de 1936. Porque, Fábio, além de ser a primeira participação do Brasil nos Jogos Olímpicos, foi a primeira edição em que o basquete entrou no calendário olímpico, não é? Exatamente, né? O basquete entrou oficialmente, né, nos Jogos Olímpicos de 36 em Berlim. Ele havia participado da edição de 1904, né, como uma competição experimental, e inclusive até com equipes, né, dos Estados Unidos, do Canadá ali, né, nada muito global, digamos assim. Até mesmo o próprio basquete ainda não era global, né? E chegando até a década de 30, o esporte ganhou, né, a popularidade, principalmente a Europa, né? Mais países europeus começaram a praticar o basquete, e claro que nas Américas, inclusive com o Brasil sendo um dos pioneiros, né? Tem até registros históricos que o Brasil foi o 5º país, né, no mundo a receber o basquete. Porque o basquete ele foi visto em 1904 também, né, Fábio, foi utilizado pelos Estados Unidos como uma forma também de se mostrar ao mundo. Lembrando que o basquete era muito recente, tinha sido inventado em 1891, 13 anos antes. E a Olimpíada de São Luís, ela foi disputada em meio à Feira Mundial, né, a Expo Mundial de São Luís. A Expo Mundial eram grandes feiras, grandes exposições com todas as maravilhas tecnológicas que você podia imaginar na época, em vários setores da sociedade. Eram locais gigantescos, estandes gigantescos, em que as maiores mentes do mundo, ou do país sede pelo menos, se reuniam e mostravam para a imprensa, para o público, o que estava sendo desenvolvido, quais eram os grandes avanços tecnológicos ali do começo do século XX. Em 1904 também disputaram as Olimpíadas em São Luís, e o basquete, por ter sido inventado nos Estados Unidos, também era o local onde mais se jogava e foi utilizado como teste, claro, mas também como objeto de mostrar a superioridade dos Estados Unidos naquele esporte. Foi uma competição de apenas 5 equipes, as 5 equipes da América do Norte. A gente teve jogando o Buffalo German IMCA, né, que era o IMCA é o clube de garotos e um grande sucesso do Village People. O Chicago Central IMCA, o Xavier Athletic Club de Nova York, o Turner Tigers de Los Angeles e o Missouri Athletic Club. Nenhuma seleção, foi realmente uma exibição para também mostrar a modalidade ao mundo, mostrar o que os Estados Unidos produzia na época. Inclusive na Olimpíada de São Luís, e não só na de São Luís, mas em outras também da mesma década, você tinha uma prevalência muito grande de participantes
do próprio país sede. Porque era muito difícil se locomover em 1904. Você não pegava um avião em 8 horas, você cruzava o Atlântico, né? Então, muita gente que participava era dali mesmo. E foi o que aconteceu no basquete, mas não entra na conta, né? Não entra na conta porque foi realmente apenas uma exibição. Foram 5 jogos disputados ali em São Luís. Quem ganhou foi o Buffalo German IMCA. E nem teve medalha, né, nessa época também, como não era uma competição oficial, né, era uma demonstração, uma competição demonstração, então não teve nem, inclusive, medalhistas, né? Exato, e aí então, apenas 22 anos depois, quando o basquete já estava mais disseminado ao redor do mundo, quando os esportes coletivos passaram a fazer parte do calendário olímpico também, porque nas primeiras edições dos jogos eram apenas disputas individuais, né, as modalidades coletivas foram entrando ano a ano, edição a edição, então chegamos finalmente no ano 1936, pegue o seu ticket e embarque conosco para a Alemanha, Berlim, que passava um momento turbulento às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Era um momento tenso, né, por esse cenário. Assim, pra época, ainda bem que a gente não vive naquela época, né? Tínhamos, né, no caso, o governo nazista, né, de extrema direita, lá do Adolf Hitler, dominando, né, a Alemanha, inclusive como tradicional do nazifascismo como um todo, né, buscar mostrar sua superioridade diante, né, das outras nações, né, das outras populações, a partir do esporte. E seria esse o mote, né, dos Jogos Olímpicos aí, por parte da Alemanha nazista, organizando essa competição e, curiosamente, né, aceita por outras nações, né? Isso é bem curioso. A gente vê hoje em dia, né, Guanais, como que naquela época, né, tinha essa possibilidade. Até inclusive depois, né, na Copa do Mundo de Futebol em 38, também foi na Itália fascista. 38 não, na Copa do Mundo de 34 foi na Alemanha, na Itália fascista, e tinha ainda, né, essa ideia, né, de que seriam movimentos controláveis, mas depois a gente viu acontecer o que aconteceu poucos anos depois aí dos Jogos Olímpicos, mas de fato era um momento histórico, né, um momento importante ali, né, para o mundo, né? E até como peça de propaganda, que era um setor muito forte dentro do governo nazista alemão, os Jogos Olímpicos de 1936 foram inteiramente registrados, né? Para provar a superioridade ariana, todas as modalidades foram filmadas, todas, claro, não na sua completude, né? A gente não tem registros dos jogos inteiramente, mas foi os primeiros Jogos Olímpicos, de fato, com um sistema de registro de filmagens mais bem elaborado, porque a ideia era realmente que fosse utilizado como propaganda fascista. E além da expectativa dos outros países de que aquele fosse um movimento controlado, a economia alemã se recuperou e servia também como uma clara barreira ao comunismo, né, que se espalhava também no leste da Europa com a União Soviética. Então, era esse o contexto da época. Foi assim que o basquete foi introduzido nos Jogos Olímpicos. E, Fábio, não havia sistema de classificação. As confederações que tinham disponibilidade se inscreviam e tivemos um alto número de seleções, ainda mais comparando com o padrão atual de apenas 12 por edição dos Jogos. Pois é, foram 23 seleções, né, que estariam na disputa, né, de vários continentes ali, né, da Ásia, da América, da Europa, inclusive um representante africano, né, o Egito também estava presente. Porém, né, eram 23, só que ali pouco antes de começar os Jogos Olímpicos, inclusive, a Espanha, que era uma das equipes que ia disputar, entrou na sua guerra civil, né, e acabou ficando fora, não só da competição do basquete, como de todos os Jogos Olímpicos. Então foi uma das baixas aí do torneio, assim como a Hungria, né, que acabou também não disputando. Então foram
No final, 21 seleções nessa disputa da primeira competição de basquete aí nos Jogos Olímpicos. E uma dessas 21 seleções, Fábio, era a seleção brasileira. Vale a gente lembrar, o basquete não era difundido no Brasil igual é hoje, né? O basquete ainda era um esporte elitista. Bom, para começar que os Jogos Olímpicos ainda tinham aquele aspecto de ser uma modalidade jogos amadores, né? O profissionalismo foi sendo introduzido aos poucos. E no Brasil ainda era algo restrito a poucas pessoas. Ainda que a modalidade, ainda que o basquete tenha chegado aqui pouco após a invenção, né, nos Estados Unidos, o basquete inventado em 1891, chegou aqui no Brasil em 1894, porque o Mackenzie, a faculdade presbiteriana do Mackenzie em São Paulo, contratou o professor August Scholl, que sabia jogar basquete, veio dos Estados Unidos e trouxe a modalidade para cá também, mas ainda era algo restrito a poucos lugares, a poucas pessoas, né? Então também não era muito longe do que era o futebol já na época, né? O futebol já era muito mais alastrado do que o basquete. Sim, o futebol já era o esporte popular, né? Embora em termos de seleção, né, de representações a nível internacional, ainda era elitista, porque os próprios clubes, né, que disputavam as competições, né, os cartolas, né, o pessoal que montava as seleções eram da elite, né, eram dos clubes ali de elite. Então havia ainda, né, uma certa diferença. Inclusive até nessa época, Guanais, né, nos anos 30, 36 ali, era o início do movimento do profissionalismo do futebol, né, e isso também implicou muito nas outras modalidades. Foi nessa época, por exemplo, que teve o Domingos da Guia, né, como um dos primeiros nomes aí do futebol que vendeu seu passe, né, saiu ali buscando melhor condição financeira, e havia uma grande massa, né, grande massa de aristocratas, né, massa de aristocratas não existe, mas os amadores assim eram completamente contra o profissionalismo, né, do esporte, né, e do futebol principalmente. Então era dentro desse cenário também que a gente tinha, né, essa presença, né, das elites e, claro, né, do esporte amador no Brasil. Mas ainda assim o Brasil era uma força local, né? Desde a década anterior, alguns campeonatos sul-americanos foram disputados, quase sempre entre Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, era quase sempre restrito a esses 4 países, e o Brasil sempre tinha um destaque, né? Foi inclusive melhorando o seu desempenho com o passar dos anos. E chegou em 1936, Fábio, numa situação em que o basquete era jogado principalmente em São Paulo, né, onde ele nasceu no Brasil, e também no Rio de Janeiro, que vale lembrar, na época era a capital do país. E além disso, né, como os clubes e quem mandava ali no cenário nacional estava ali no Rio, São Paulo, principalmente no Rio, nesse caso do basquete, a gente vai ver a montagem do elenco da seleção com praticamente todos os atletas vindos, né, do cenário carioca, né, do basquete, inclusive a partir do seu treinador, né, que trouxe, né, que montou esse grupo, o técnico Arno Frank, né, que foi atleta do Fluminense, né, e estava treinando a equipe, né, quando foi chamado, né, para ser o técnico da seleção brasileira. E, inclusive, depois de ser treinador do Fluminense, da seleção brasileira, ele se tornou também superintendente do Fluminense e, inclusive, ele ficou no Fluminense até 1950, quando ele se tornou administrador do estádio do Maracanã. É um fato curioso aí do Rio de Janeiro. E a lista da seleção brasileira que embarcou para a Alemanha tinha 10 nomes, Fábio. Primeiro era o Nelson Monteiro de Souza, e eu coloquei ele em primeiro porque ele era chefe da delegação, médico da seleção e também jogador. E ele entrou em quadra. Quem também
fez parte daquele elenco, continuando aqui, Antônio Luiz de Barros, que não chegou a jogar, e assim como José Oscar Zelaya, o mesmo Oscar Zelaya que dá nome ao ginásio hoje que atua o Botafogo pelo Novo Basquete Brasil. Entre os que entraram em quadra, o grande destaque, o craque do Brasil na época, era Armando Albano, um jogador do Fluminense, recém-chegado no Fluminense. Ele tinha passado os anos anteriores no basquete paulista. Poucos meses antes, em 1936, ele foi para o Fluminense. Também no Fluminense tinha o Aloysio Oscioli, o baiano. Pelo Flamengo, a gente tinha 3 jogadores. O Valdemar Gonçalves, chamado de Coroa, porque ele tinha 32 anos e isso na época era considerado um milagre da medicina esportiva, né? Imagina se eles vissem hoje Larry Taylor, Huertas, Alex Garcia, todo mundo depois dos 40 jogando. O Carmínio de Pilha e o Miguel Martínez, também, né, fechando o trio do Flamengo junto com o Valdemar Coroa. O Pavão, que o nome dele era Ari Furtado, jogava pelo Vitória, de Espírito Santo, pelo Praia Clube de Vitória. E para fechar essa escalação, a gente tinha o Américo Montanarini, também outro grande destaque. O único paulista que atuava pelo basquete paulista, melhor dizendo, jogava pelo Espéria. Então, resumindo, Doutor Nelson Monteiro de Souza, o Armando Albano, o Baiano, o Pavão, Miguel Martínez, Américo Montarini, o Cacau, Coroa, o Oscar Zelaya e o Carmínio de Pilha, que foram os escolhidos, o scratch brasileiro para chegar em Berlim. Só que, Fábio, a gente está falando de 1936. Se em 1904 era difícil a gente viajar de um país para o outro, em 1936 era um pouco mais fácil, mas ainda, digamos que não era entrar num aeroporto e desembarcar no outro país depois de algumas horas, né? Longe disso, foram 21 dias cruzando o Atlântico no navio, né, pro Brasil chegar a Berlim, né, para a disputa dos Jogos Olímpicos, né? E aí, né, ao longo desse período se fazia o preparatório, né? O preparatório da seleção acontecia justamente no navio ali, né? Garantindo o trabalho físico dos atletas. Imagino como era, no caso, difícil, né, fazer toda essa preparação. Mas enfim, o Brasil chegou no final de julho, né, no dia 22 de julho chegou à Vila Olímpica e o torneio de basquete começou no dia 7 de agosto. Né, ele durou de 7 a 14 de agosto, só que não era esse basquete que você está acostumado hoje. Esse basquete ágil, esse basquete de placares altos, esse basquete físico que assistimos já há várias décadas em nossas telas, em nossos ginásios. Era um basquete completamente diferente. A gente tem que passar algum contexto aqui para vocês, principalmente sobre 2 pontos. O primeiro, as regras. Em 1936, não existia posse de 24 segundos, ou seja, os times podiam ficar com a bola pelo tempo que conseguissem. Então, se você abrisse uma vantagem, fica com a bola. É tipo futebol hoje, né? Tenta não deixar a bola com outro time. Além disso, após uma cesta, não era cobrado fundo bola, e sim um bola ao alto, no meio da quadra. Também não existia a linha de 3 pontos. Tudo isso contribuía para placares bem baixos, tá? Então não se assustem com os placares que vamos falar daqui a alguns minutos, porque de fato eram bem baixos, era o normal da época. E além das regras, tinha onde esses jogos eram disputados. Vejam, na época, em 1936, muito se comemorou pela adesão do basquete aos Jogos Olímpicos, porque era uma modalidade que podia ser disputado em arenas menores. Tudo até então tinha que ser jogado em locais grandiosos, estádios, grandes arenas, né, seja no futebol, no atletismo, na natação, até mesmo na ginástica. E o basquete tinha essa vantagem de ser mais compacto, de permitir que a gente utilizasse espaços menores para acontecerem os jogos. Só que a Federação Internacional de Basquete e o Comitê da Alemanha levaram isso muito a sério, de colocar em qualquer lugar. Levou ao pé da letra, né? Utilizando qualquer espaço que dava ali de todo o complexo olímpico, né? Onde fica próximo ao Estádio Olímpico de Berlim, inclusive, com destaque para a quadra de tênis, né? Ali de saibro, né? Hoje em dia é saibro, né? Na época era areia, com areia batida ali, né? E mais do que tudo, né? A céu aberto. Quadras abertas ali, né?
com toda a possibilidade da natureza aparecer também, interferir dentro do jogo. Interferiu, tivemos jogos inclusive disputados na chuva, e não apenas as quadras de tênis foram adaptadas como quadras de basquete, algumas foram disputadas em cimento também. Então, basicamente, onde tinha espaço para você traçar as linhas e colocar uma cesta de cada lado, virava uma quadra de basquete nos Jogos de Berlim em 1936. E além disso, as pessoas não conheciam muito a modalidade e elas ficavam muito curiosas, e por causa disso arquibancadas provisórias precisavam ser feitas às pressas para que as pessoas conseguissem acompanhar sem atrapalhar muito ali o decorrer dos jogos, dos acontecidos. E vamos então para o campeonato, para o que aconteceu de fato, como que essas 21 seleções foram divididas. Bom, foi um regulamento deveras confuso. Ele funcionou da seguinte maneira: 21 seleções participaram. E o torneio começava com uma rodada de confronto único. Quem ganhasse avançaria para a fase seguinte, quem perdesse disputaria uma repescagem. Houve um sorteio entre as 21 seleções e esses 21 times resultaram em 9 jogos. Tá? Por quê? 18 times sorteados para se enfrentarem. Os Estados Unidos ficaram de bye, já foram direto para a rodada seguinte, porque foram sorteados para enfrentar a Espanha, que desistiu da competição. A Tchecoslováquia foi sorteada para enfrentar a Hungria, que também desistiu da competição. E a Filipinas ficou de fora, já na próxima fase, porque afinal era um número ímpar. O porquê eles não juntaram 2 dessas 3 seleções para fazer mais um jogo, eu não entendi. O regulamento era esquisito na época. Fato é, tivemos 18 seleções se enfrentando. 9 venceram e avançaram para a próxima fase, junto com Filipinas, Estados Unidos e Tchecoslováquia. 9 perderam e foram disputar a repescagem. Só que, na verdade, não eram 9, Fábio. Eram 11. Por que eram 11? Porque a Espanha e a Hungria, que desistiram, foram inscritas na repescagem também. E, novamente, não jogaram. Só que o que isso causou? Mais equipes ficando de fora e passando automaticamente. Então, na repescagem tivemos 3 jogos, né, dos 9 times, 3 jogos foram realizados entre 6 deles. Brasil, Alemanha e Polônia ficaram de bye, porque um deles porque era um número ímpar de seleções, e os outros 2 porque enfrentariam novamente Espanha e Hungria. Então, depois de toda essa salada, a gente tinha 12 times que venceram ou não jogaram a primeira rodada e 6 times que vieram da repescagem. Na segunda rodada, tínhamos 18 equipes e aí sim, se enfrentaram em 9 jogos. Os 9 vencedores avançaram, os 9 perdedores jogaram uma segunda repescagem, sendo que um deles ficou de bye e avançou para a terceira fase pelo fato de ser o número ímpar. Na terceira fase, então, participaram 9 vencedores da segunda rodada, com 5 vindos da segunda repescagem, totalizando 14 seleções. A terceira fase, então, desses 14, geraram 6 partidas, com 12 das 14 seleções, sendo que 2 foram direto para as quartas de final. Daquelas 12 que jogaram antes, 6 venceram, se juntaram às 2 que já estavam direto nas quartas, e aí sim, finalmente, quartas de final, semifinal e final, tudo em jogo único, assim como a disputa pela medalha de bronze. Confuso, né? Quem estava lá na época também achou. Não fique espantado. O Brasil foi sorteado lá na primeira rodada, né, quando a gente tinha ainda 21 seleções, foi sorteado e o sorteio logo de cara já não foi bom pro Brasil. Porque o Brasil pegou uma das principais seleções ali, né? Uma das pioneiras, inclusive, no basquete, junto com os Estados Unidos, né? A seleção do Canadá, que foi superior, embora o Brasil tenha feito um jogo interessante, né? Um jogo bom, principalmente o Albano, né? Que apareceu muito bem na partida, mas até relatos, né? Da época, né, dos jornais da época, destacando a superioridade, principalmente nas condições físicas do Canadá, para terminar com a vitória, né, nessa estreia, e que garantiu aí o Canadá avançando, né, na próxima fase e levando o Brasil à repescagem. Pois é, o Valdemar Coroa, né, o grande ancião de 32 anos, se machucou, né, não jogou aquela partida, e aí o Brasil ficou realmente com problemas na defesa, porque além do desfalque
empatou Valdemar, o Montanarini, que era outro dos destaques brasileiros, foi ejetado com 4 faltas na época, né? Então a rotação brasileira ficou mais prejudicada. O primeiro tempo foi 14-7 para o Canadá e a placar final foi 24-17, né? O segundo tempo foi 10-10. Foi 24-17 o segundo tempo. Nós dissemos que os placares eram baixos. E o curioso, Fábio, é que este jogo foi no dia 7 de agosto. E a crônica desse jogo, a notícia desse jogo, foi chegar aqui no Brasil dia 12. No dia, inclusive, um dia depois do fim, né, da participação brasileira nos Jogos Olímpicos, né? Você vê como eram rápidas, né, as informações que chegavam aqui no Brasil, né, cruzavam o oceano. Pois é. Então o Brasil perdeu a primeira fase e teria que jogar a repescagem na sequência. Só que o Brasil foi sorteado para enfrentar a Hungria, que por algum motivo misterioso constava na repescagem, e por isso o Brasil ganhou por WO, né, contra a Hungria, que não compareceu à Alemanha, e o Brasil então avançou até a segunda fase. Estamos subindo mesmo sem vencer, Fábio. Dá pra contar que a primeira vitória do Brasil foi um WO? Na prática foi. Na prática foi. Na prática foi. E aí a gente chega na segunda fase, na qual o Brasil enfrenta um país aqui da nossa quebrada latino-americana, né? Aqui da América do Sul. O Brasil enfrenta o Chile, né? Um confronto muito disputado, mas que o Brasil perdeu. O Brasil perdeu, o placar foi de 23-18 para o Chile. Nós não encontramos crônicas da época, mas a gente tem os registros oficiais, né? O primeiro tempo foi 10-4 para o Chile. O segundo tempo o Brasil venceu por 14-13, mas não foi suficiente, 23-18 para os chilenos. E novamente o Brasil teria que jogar uma repescagem. E para você ver como que era... o cenário era tão difícil de compreender que a única notícia da época que eu acabei encontrando desse jogo foi de que o Brasil havia sido derrotado pelo Chile e estava eliminado da competição. E aí nós tivemos já no dia seguinte o Brasil em quadra para enfrentar a China. Pois é, a segunda repescagem brasileira foi disputada contra os asiáticos e aí sim, Fábio, a primeira vitória em quadra da seleção masculina de basquete do Brasil. E uma vitória avassaladora pelo placar de 32-14. Foi 16-15 no primeiro tempo e 16-9 para o Brasil no segundo tempo. Desses 32 pontos do Brasil, Fábio, 21 foram do Albano, para terem uma ideia do protagonismo dele em quadra. E trazendo aqui um trecho, né, do jornal A Noite, falando justamente do Brasil, reabilitou-se o Brasil, e que destaca aqui, olha, vou ler com os dizeres da época, inclusive, hein? Após um match sem incidentes, os brasileiros, cuja atuação foi marcadamente superior, triunfaram com PH por 32-14. O primeiro tempo terminou pela contagem de 16-5 a favor do Brasil. Ambas as equipes, considerando o match como capital, observaram a princípio nas suas jogadas a maior prudência. O ponto marcado por Frank dos brasileiros foi que marcou o início de uma ofensiva mais forte da linha brasileira. Logo depois, Montanarini, recebendo um passe de longe, consegue encestar sobre aplausos com 2 P's unânimes da assistência. Os chineses, totalmente desorientados com a ofensiva fulminante dos brasileiros, não puderam evitar depois que por sucessivas vezes caísse a cidadela que defendiam. Muito bom, a linguagem da mídia da época era realmente algo esplendoroso, uma tentativa ainda de se criar o português brasileiro, mas ainda com muita influência externa, muita influência do português falado em Portugal também. Era muito curioso. Fato é que o Brasil foi para a terceira rodada, e na terceira rodada enfrentamos a Polônia. Polônia que também havia saído da repescagem quando bateu a Letônia. A mesma Letônia que o Brasil acabou de eliminar para se classificar aos Jogos de Paris. A Polônia venceu a Letônia por 28-23 e foi pareada contra o Brasil. E aí, chegou ao fim, Fábio, a nossa primeira participação nos Jogos Olímpicos. Pois é, né? A Polônia, que tinha ali entre os seus destaques Zenon Rosick, tinha também Patrice Kohn,
e vários outros nomes poloneses difíceis de falar com mais consoantes do que vogais. Infelizmente fomos derrotados pelos poloneses, mas o Scratch brasileiro terminou aí, né, chegando à terceira fase na sua primeira Olimpíada. E o regulamento da época era tão complexo que não havia nem divisão, a definição final posição a posição. Eram em blocos. Claro, quem venceu a final ficava em primeiro, quem perdeu ficava em segundo, só que a partir das quartas de final não havia uma diferença. Então o Brasil ficou entre nono e 14º, por ter parado na terceira rodada. Quem parou nas quartas ficou ali entre sétimo e oitavo e por aí vai. Quem parou antes disso ficou entre 15º e 18º. O Brasil ficou entre nono e 14º, sem uma definição oficial, né, de qual seria a posição brasileira. Você pode falar que todos terminaram em nono, você pode ver o saldo da época, mas o Brasil jogou menos jogos porque um foi WO, então não há uma definição certa sobre isso, mas fato é que não faz grande diferença, uma vez que terminamos no terceiro round, o que seria algo semelhante às oitavas de final hoje. E quem venceu a primeira edição do basquete nos Jogos Olímpicos, para surpresa de absolutamente ninguém, foram os ainda não mencionados nesse episódio, Estados Unidos. Estados Unidos que venceu o Canadá por 19-8, né? Um placar baixíssimo. Inclusive foi numa quadra de tênis, foi um desses jogos em quadra de tênis, após chuva. Então imagina você quicar uma bola numa quadra de teórico saibro, molhado, né? Então não foi dos jogos mais bonitos de se ver, mas terminou com primeira medalha olímpica, medalha de ouro olímpica para os Estados Unidos, que foi dada, inclusive, pelo pai da obra, Guanais. James Naismith, o inventor do basquete, deu a medalha para os americanos. Eu acho que é a coisa mais americana do mundo, né? É incrível. Ele que, na época ali, já tinha, em 1936, ele tinha 75 anos, faleceu pouco depois, em 1939. Pois é, né? Depois disso, inclusive, né, nos Jogos Olímpicos, esse foi o último antes ali da Segunda Guerra, né? Então a gente só foi ter Jogos Olímpicos depois, no final da década de 40, né, em 1948. Então foi também marcante, né, esses Jogos Olímpicos por ter sido aí o último antes, né, da Grande Guerra, antes das coisas no mundo como um todo mudarem. E assim, Fábio, chegou ao fim, então, com 5 partidas, 2 vitórias, sendo uma de WO e 3 derrotas. Essa foi a primeira campanha do Brasil nos Jogos Olímpicos, na edição de 1936, em Berlim, na Alemanha. E se demorava para ir, também demorava para voltar. O desembarque dos brasileiros no Brasil foi noticiado no dia 10 de setembro de 1936, quase um mês depois do final dos Jogos, e desembarcaram no Rio de Janeiro todos, exceto o Pilha. E por que o Pilha não desembarcou, você me pergunta? Eu vou ler na íntegra também o jornal à noite do dia 10 de setembro, foi uma quinta-feira. Vamos lá, abre aspas. Do Scratch brasileiro de basquetebol, só não veio o jogador Pilha, que nos disseram os basqueteballers patrícios, todos se confessando maravilhosos com o que viram, que resolveu ingressar no golfe. Valdemar, o veterano coroa, acrescentou ainda: Pilha vestiu um uniforme de golfe e não quer outra vida, só voltará com os últimos e no último navio. O intercâmbio de modalidades era uma beleza na época, né? Pois é, né? E isso mostra muito, né, de como que era ali o esporte amador e o esporte olímpico, né? Que era praticamente tudo a mesma coisa, né? E o Caminho de Pilha fazendo, né, isso de fato, né? E o próprio Coroa, né? Um cara que também tem esse intercâmbio, né? Até ele era jogador do Flamengo, né, enquanto estava na seleção. Mas ele chegou ao Flamengo como jogador de futebol, né? Ele veio do Vila Isabel, jogava Série B ali do Campeonato Carioca, foi transferido para o Flamengo
E lá ele começou a jogar basquete também, né? E foi tetracampeão carioca na modalidade. Né? Outros tempos, Lucas Guanais. Outros tempos, Fábio Toledo. Números gerais do Brasil. Em média, o time marcou 23 pontos por jogo e sofreu 23 pontos e meio. O ataque foi um pouco abaixo da média também da competição, que foi de 25,9 pontos. Então, esses os números do Brasil, que disputou apenas no masculino, porque o basquete feminino só foi introduzido no calendário dos Jogos Olímpicos muito tempo depois, em 1976, em Montreal. Mas essa série vai focar apenas no basquete masculino, com uma expectativa aí para os Jogos de Paris. Em 1936, o vencedor foi os Estados Unidos e foi a primeira de uma sequência de 7 medalhas de ouro conquistadas pelos americanos, por muito os maiores vencedores da modalidade. Como o Fábio disse também, após 1936, tivemos 2 edições canceladas dos Jogos Olímpicos, que só voltou a acontecer em 1948 em Londres. Mas nesse período tivemos uma história curiosa sobre o nosso Cestinha Albano. Pois é, o Armando Albano, ele é talvez seja, né, um dos primeiros grandes nomes aí do basquete brasileiro, né? Por ser esse cara aí que se destacava na modalidade nos anos 30. Você já mencionou, Guanais, que ele nasceu em São Paulo, né? Iniciou a carreira ali no Palestra Itália, hoje é o Palmeiras, e depois ele foi pro Fluminense, né? Quando ele estava jogando nas Olimpíadas em 36, ele defendia o Fluminense. Depois, ele foi ser jogador do Botafogo Futebol Clube, time de basquete do então ali Botafogo Futebol Clube. E no dia 11 de junho de 1942, numa partida que era válida ali pelo Campeonato Carioca de Basquete, o duelo entre o Botafogo Futebol Clube e o Clube de Regatas Botafogo, o Albano ele chegou atrasado, né, na quadra, já chegou um pouco cansado, digamos assim, né? Mas foi pro jogo, né? Chegou atrasado, mas foi pro jogo. No intervalo, ele ali foi abaixar para pegar a bola, ele acabou assim, tendo um infarto fulminante e morreu em quadra. Isso em 1942, aos 32 anos, o Armando Albano teve um infarto fulminante. Ele morreu jogando. Não foi bem jogando, né? Foi na quadra, ele tava no intervalo, já não tava mais jogando. Mas aí, né, ele teve um infarto, o pessoal socorreu ele, levou pro vestiário, o jogo até teve uma sequência, o jogo continuou. Só que aí, depois de 20 minutos ali, tiveram a informação, tipo, falaram para os atletas, o Albano acabou falecendo lá no vestiário. E aí, o Botafogo Futebol Clube estava vencendo o jogo, o pessoal do Futebol e Regatas falou, vamos acabar o jogo aqui, vamos dar a vitória para o Botafogo Futebol Clube, né? Até como uma homenagem ao Albano, para ser a última vitória da carreira dele, né? A última vitória da vida dele, né? E ficou definido assim, né? O Botafogo Futebol Clube venceu o Clube de Regatas Botafogo. E essa relação amistosa, né, entre os dois clubes acabou levando a uma união ainda maior entre o Botafogo. Porque aí as duas agremiações se juntaram e oficializaram a criação do Botafogo de Futebol e Regatas, que é a união do Botafogo Futebol Clube com o Clube de Regatas Botafogo, que surgiu aí justamente a partir desse ato, né, de amizade, ato, né, de reconhecimento mesmo, né, de um apoio, né, ao Albano, que morreu, né, no meio de uma partida entre Botafogo e Botafogo, que depois se uniram. E foi o estopim, então, para a criação do Botafogo que vemos hoje. E a camisa, uma camisa utilizada pelo Albano, na época inclusive, hoje ela está exposta no Centro de Memória do Botafogo. Então você que está no Rio de Janeiro, que mora ou que está de passagem, pode comparecer ao Clube Botafogo, ao Botafogo de Futebol e Regatas, e olhar dentre todos os troféus nas várias modalidades do clube, também a camisa exposta do Albano. Que história, Fábio, que história. E é uma história pra acabar com o podcast, né?
Exatamente. Esse foi o primeiro episódio do basquete brasileiro olímpico. Faremos um por dia até o início dos Jogos de Paris em 2024. Eu, Lucas Guanais, agradeço muito a audiência de vocês. Peço também que nos mandem mensagens no Spotify, no YouTube, nas redes sociais, contando também causos, experiências que vocês ou pessoas que vocês conheceram tiveram com o basquete olímpico brasileiro. E fique de olho também nos nossos feeds, nas nossas redes, para não perder nenhum episódio. Compartilhe com os amigos, curta, comente também. Fábio, amanhã a gente se vê com o nosso ticket comprado direto para Londres 1948, já medalhando. Já estou pegando as minhas malas, porque vai ser mais um episódio histórico por aqui. Pois é, galera, aguardo vocês no próximo episódio. Muito obrigado, até a próxima e falou!